Hoje vamos abordar um caso que chocou o mundo e que nos faz refletir profundamente sobre as consequências das nossas escolhas. Um momento de imprudência, uma decisão equivocada e toda uma vida pode desmoronar como um castelo de cartas. Estamos falando do caso Andy Byron, o CEO que em questão de segundos perdeu não somente a sua reputação, mas também o que ele mesmo considera de mais sagrado, sua família. Este não é apenas um caso de infidelidade, mas um estudo profundo de como as nossas ações podem destruir os pilares mais fundamentais da nossa existência. Como um homem pode passar de ter tudo a ficar literalmente sem família. Como a psique humana lida com perdas tão devastadoras. E mais importante, o que podemos aprender com essa tragédia moderna? Olá, eu sou Nelly Pereira e este é o canal Família em Pauta, Desconstruindo Conceitos. Um espaço para refletirmos sobre as escolhas que fazemos e o preço que pagamos por elas. Hoje vamos falar sobre Andy Byron, o homem que perdeu tudo por uma traição exposta. Vem comigo nessa análise que vai muito além do escândalo e toca no valor real da família. Para entendermos a magnitude desta tragédia pessoal, precisamos voltar àquele fatídico dia no show do Coldplay. Andy Byron, um CEO respeitado, pai de 2 filhos e marido há mais de uma década. Estava ali, supostamente, curtindo um momento de lazer. Mas o que deveria ser uma noite de música e diversão transformou-se no início do fim da sua vida familiar. As câmeras do show captaram Andy em um momento íntimo com outra mulher. Em questão de segundos, sua infidelidade foi exposta a milhares de pessoas presentes naquele estádio e, posteriormente, a milhões ao redor do mundo através das redes sociais. Mas aqui está o ponto crucial que muitos não percebem. Não foi apenas a sua reputação que foi destruída naquele momento. Sua esposa, que provavelmente estava em casa cuidando dos filhos, descobriu a traição da pior forma possível, através de um vídeo viral. Seus filhos, inocentes, viram o pai sendo humilhado publicamente. E Andy viu sua família se desintegrar diante dos seus olhos, sendo transmitido ao vivo para o mundo todo. Hoje, Andy Byron confirma o que muitos já suspeitavam. Ele perdeu sua família. Sua esposa e filhos não querem mais vê-lo. E agora, em um movimento desesperado, ele planeja processar a Coldplay por danos morais, alegando que a banda destruiu não somente a sua imagem, mas a sua família. Para compreendermos verdadeiramente o que Andy Byron está vivenciando, precisamos mergulhar na psicologia por trás da perda familiar. Quando falamos, abre aspas, ele perdeu sua família, fecha aspas. Não estamos descrevendo apenas uma separação conjugal comum. Estamos falando de uma ruptura total dos vínculos mais fundamentais da existência humana. A família é uma das necessidades mais básicas do ser humano, o amor e o pertencimento. E quando essa base é destruída, principalmente de forma tão pública e humilhante, os impactos psicológicos são devastadores. Andy perdeu não somente uma esposa, ele perdeu sua identidade como marido, como pai, como protetor e provedor. Estudos em neurociência mostram que a rejeição social ativam as mesmas áreas cerebrais que a dor física. Imagine então ser rejeitado não apenas por uma pessoa, mas por toda a sua família e ainda por cima de forma pública. O cérebro de Andy está literalmente processando essa experiência como uma dor física constante. Mas há algo ainda mais profundo acontecendo aqui. A psicologia nos ensina sobre o conceito de morte social. Andy Byron não morreu fisicamente, mas socialmente ele foi executado.
Sua identidade como pai de família foi assassinada diante de milhões de pessoas e agora ele precisa reconstruir uma nova identidade a partir do zero. É importante entendermos que a infidelidade, embora moralmente questionável, é um comportamento humano complexo e pode ter suas raízes em necessidades emocionais não atendidas, crises de meia-idade e até mesmo distúrbios psicológicos. Não estamos aqui para justificar suas ações, mas para compreender a complexidade da mente humana e as consequências devastadoras das nossas escolhas. Vamos agora mergulhar profundamente no que significa psicologicamente a frase que ecoa em nossa mente: ele ficou sem família. Para Andy Byron, essa não é apenas uma consequência de suas ações, mas uma sentença de morte emocional que ele terá que carregar pelo resto de sua vida. A perda da família, principalmente quando causada por nossas próprias ações, desencadeia o que os psicólogos chamam de luto complicado. Diferente do luto pelo um ente querido, que podemos encontrar algum consolo na inevitabilidade do destino, Andy enfrenta um luto ainda mais cruel, o luto pela família que ele mesmo destruiu. Elizabeth Kubler-Ross identificou os 5 estágios do luto: negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. Mas no caso de Andy, esses estágios se tornam ainda mais complexos. A negação se manifesta em sua tentativa de processar o Coldplay, como se a banda fosse verdadeiramente culpada por sua situação. A raiva se dirige não apenas contra si mesmo, mas contra o mundo inteiro que testemunhou a sua humilhação. Mas há um adicional de trauma que torna o caso de Andy ainda mais devastador: a exposição pública. A traição não foi descoberta em uma conversa privada ou em evidências encontradas em casa. Foi transmitida ao vivo para o mundo inteiro, transformando a sua dor pessoal em entretenimento público. Imaginem por um instante, vocês estão vivendo os piores momentos de sua vida e milhões de pessoas assistindo, comentando, fazendo piadas. Sua dor se torna viral. Sua humilhação se torna meme e sua família destruída se torna conteúdos para as redes sociais. Esse é o inferno particular que Andy Byron está vivendo. A psicologia nos ensina que o ser humano tem uma necessidade fundamental de controlar suas próprias narrativas. Todos nós queremos ser autores de nossa própria história. Andy perdeu completamente esse controle. Sua história agora pertence ao público. Ele tornou-se personagem em uma narrativa que ele não pode mais dirigir. Mas talvez o aspecto mais devastador dessa tragédia seja o impacto na vida dos filhos de Andy. Essas crianças não somente perderam a estrutura familiar que conheciam, mas também foram forçadas a confrontar a falha do pai da forma mais pública e humilhante possível. Estudos em psicologia infantil mostram que crianças que são expostas a divórcios traumáticos, especialmente aqueles envolvendo infidelidade pública, podem desenvolver problemas de confiança que podem persistir pela vida adulta, pois aprendem desde cedo que as pessoas que mais amamos podem nos decepcionar de formas inimagináveis. Para essas crianças, Andy não é mais apenas o pai que cometeu um erro. Ele se tornou o homem que destruiu sua família e os expôs ao ridículo público. E então temos a esposa de Andy, a vítima mais silenciosa de toda essa tragédia. Ela não descobriu apenas a infidelidade do marido, ela descobriu junto com todo mundo. Sua dor privada se tornou espetáculo público. Sua humilhação foi transmitida ao vivo. Imaginem a força psicológica necessária para essa mulher proteger os seus filhos enquanto processa a sua própria dor. Ela precisa ser forte para as crianças enquanto seu mundo desmorona.
Ela precisa tomar decisões racionais sobre o futuro da família enquanto lida com a traição mais pública da história moderna. A decisão dela e dos filhos de cortar contato com Andy não é apenas raiva ou vingança, é um mecanismo de proteção psicológica. Eles precisam se distanciar da fonte da sua dor para iniciar o processo de cura. Para eles, Andy tornou-se um lembrete constante do trauma que vivenciaram. E agora, meus queridos espectadores, chegamos ao momento mais importante deste vídeo. Não estamos aqui apenas para analisar a tragédia de Andy Byron. Estamos aqui para refletirmos sobre as nossas próprias vidas, sobre as nossas próprias escolhas e sobre como podemos evitar que a nossa família se torne uma estatística. A pergunta que devemos nos fazer não é como Andy pôde fazer isso? E sim, o que em minha própria vida pode me levar a fazer escolhas destrutivas. Todos nós passamos por momentos de fraquezas, enfrentamos tentações. Todos nós passamos por crises que testam nossos valores. A diferença de Andy para aqueles que protegem suas famílias não está na ausência de tentações, mas na presença de sistemas de proteção. Comunicação aberta com o cônjuge, busca por ajuda profissional quando necessário, honestidade sobre as nossas lutas internas e coragem para enfrentar os nossos problemas antes que eles nos destruam. Quantos de vocês que estão assistindo esse vídeo têm conversado verdadeiramente com seus parceiros sobre suas necessidades emocionais? Quantos têm sido honestos sobre suas frustrações, seus medos e suas inseguranças? Quantos têm investido ativamente em seus relacionamentos? O caso de Andy Byron nos ensina que a família não é algo que simplesmente existe. É algo que precisa constantemente ser cuidado, protegido e nutrido. É um jardim que requer atenção diária, não uma rocha inalterada pelo tempo. Se há algo que podemos aprender com essa tragédia, é que as nossas ações têm consequências que vão muito além de nós mesmos. Quando Andy escolheu ser infiel, ele estava arriscando não apenas o seu casamento, ele estava arriscando o bem-estar psicológico dos seus filhos, a estabilidade emocional da sua esposa e a integridade da sua linhagem familiar. O caso Andy Byron é um lembrete doloroso, mas necessário, de que a família é o nosso porto seguro, o nosso alicerce. É onde encontramos amor incondicional, apoio e pertencimento. Por isso, devemos protegê-la a todo custo. Se você está passando por problemas conjugais, converse com seu parceiro, invista tempo de qualidade com seus filhos, reconstrua as pontes que foram queimadas. A família é um tesouro que, uma vez perdida, pode ser impossível recuperar. Se este vídeo lhe fez refletir, compartilhe-o com alguém, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para não perder o próximo conteúdo. Deixe seu comentário aqui abaixo, pois a sua história pode inspirar muitas outras pessoas. E lembre-se, família é o nosso maior tesouro. Proteja-a, cuide-a e evite decisões que possam destruí-la. Um abraço e até o próximo vídeo.